Boa noite, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Acreditando. Eu sou Solange Cruz e o nosso convidado hoje é o Carlos Eduardo, ele que é contador, é empresário e é especialista em educação financeira. Boa noite, Eduardo, tudo bom com você? Boa noite, Solange. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigado. Nós precisamos hoje conversar, o nosso tema hoje é sobre educação financeira. Educação financeira, ela é um comportamento? Ela é um hábito? Eu quero primeiramente agradecer o convite, o podcast Acreditando, trazendo material novo, conteúdo novo para o Acre. Nós precisamos cada dia mais de conhecimento, aprendizagem. E a gente vai debater um pouquinho sobre educação financeira, Como a gente conversou um pouco, é um hábito, é uma consciência que você adquire. E é necessário a gente ter algumas atitudes para que a gente possa ir mudando a parte financeira, o subconsciente, a consciência, e para que a gente possa aos poucos ir mudando a nossa realidade. Então você acredita que educação financeira também é mentalidade, também é consciência, também é um valor? Sim, eu acredito, e até explico inicialmente por quê. Tem um livro que eu gosto muito, um pastor, um pregador chamado Tiago Brunet. E ele escreveu um livro falando sobre dinheiro emocional. E ele fala exatamente que tem alguns momentos que a pessoa ela extravasa aquilo que ela está sentindo através do quê? Das finanças. Então ela gasta para ela se sentir bem. E quando ela está gastando, há um sentimento, aquele mesmo sentimento como se ela estivesse correndo, liberando endorfina. Por quê? Porque o seu emocional não está bem. Seria um transtorno, uma patologia. Sim, seria mais ou menos, a gente pode dizer que sim. Então você acredita que dinheiro é energia, que é fluxo? Como a gente estava conversando, eu acredito que o dinheiro ele precisa haver uma mudança de mentalidade. Por quê? Como a gente comentou, o dinheiro ele traz sentimentos, e muitas vezes você está tão ligado ao dinheiro que você não gasta o dinheiro, ou você gasta em excesso, porque você não tem a mentalidade do meio termo. E outra que muitas vezes nós pegamos dinheiro sem um propósito, sem um porquê. Por que eu vou guardar um dinheiro? Por que eu vou economizar? Para quê? Qual é o meu objetivo? E como a gente comentou, esse autor, o Tiago Brunet, pastor, ele fala muito sobre isso. É um cara que quebrou, saiu devendo muito, mas ele se reergueu, porque ele mudou a mentalidade dele em relação ao dinheiro. E como que a gente faz para mudar essa mentalidade em relação ao dinheiro? Como é que a gente faz para modelar esse pensamento? Olha, primeira coisa que eu acredito que a gente precisa falar e saber sobre dinheiro é a gente olhar para nós mesmos. Olhar a nossa condição, a nossa realidade. E ver a dívida? E ver a dívida. Ter a noção daquilo que a gente está devendo. É a mesma história que se você vai corrigir uma pessoa, se você vai conversar com uma pessoa que ela é fechada, quando você diz, olha, você precisa mudar isso. O que vai acontecer? Se ela não ver que ela precisa mudar, ela vai ficar chateada com você. Eduardo, então, como você fala em que dinheiro emocional, que você tem que modelar o pensamento, a mentoria ela é necessária para essa educação financeira? O que é que você tem a dizer sobre essa questão da mentoria na educação financeira? Eu acho tremendo e necessário, porque nós não aprendemos na infância, na escola, nós não aprendemos a economizar, nós não aprendemos nada sobre educação financeira. O que nós aprendemos, o que os nossos pais, o que meu pai disse é o que, olha, meu filho, estude, faça um concurso público e vire servidor público. Só que hoje nós vivemos numa era onde é a era do empreendedorismo, onde as pessoas têm o quê? As pessoas têm aberto empresa, a pessoa tem investido em outras coisas além do concurso público. Então as pessoas estão começando a enxergar que não é só ser concurseiro, não é só você ter um emprego público, mas que tem coisas além. E a mentoria, ela muitas vezes nos ensina exatamente como fazer isso.
Que aí a mentoria ela fala na prosperidade, né? Não somente no salário, porque Sim. o salário ele é só o salário, a prosperidade não, ela entende de uma forma mais ampla na questão do empreendedorismo. Então eu acho isso também muito necessário para que essa mentalidade possa vir a expandir, a ter uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade próspera. O que você tem a dizer sobre essa questão? A prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem, né? Você está bastante feliz. Olha, eu ganho 5 mil, um exemplo. Eu sou feliz, eu vivo bem com aquilo que eu tenho ganhado, né? Isso é você ser próspero e não você focar somente em valores. Mas a prosperidade, ela traz isso, ela traz essa satisfação pessoal, a familiar, sentimental. Isso é a prosperidade, né? E com a mentoria, como a gente estava comentando, como eu havia comentado, a mentoria ela vai te ensinar caminhos que você possa seguir além do concurso público, né? A gente vê hoje, as grandes ideias hoje são pagas, né? A gente tem o WhatsApp, nós temos o Twitter, nós temos o YouTube. Então, grandes ideias hoje elas são pagas e bem remuneradas. Isso é o empreendedorismo. E eu creio que até é por esse caminho, né, que a população ela precisa olhar para que ela possa sair da situação que muitas vezes tem vivido, né? E em relação à métrica da comparação, porque assim, você falou em felicidade, né? Hoje a gente está vivendo essa era digital, onde todos postam fotos, vivendo felizes e tal, então a gente tem essa métrica da comparação. Como é que eu posso comparar isso? Uma pessoa que não tem aquela mesma condição, que está ali no Instagram com aquela foto maravilhosa, né? Porque às vezes até a pessoa que está ali naquela foto, ela também teve um passo a passo para chegar naquele lugar que ela está, naquela viagem que ela foi. Então, assim, qual a métrica que nós devemos usar em relação a esse padrão de felicidade? Então, hoje a gente até brinca que existem dois mundos, né? Existe o mundo do Instagram e do Facebook e existe o mundo real, né? Então, às vezes a pessoa ela posta algumas coisas, né, porque ela quer mostrar que ela tá bem. Só que na realidade ela não tá bem, né? Então, essa já é uma parte mais pessoal, a parte mais delicada, né? Porque essa parte já mostra muito a falta de alguma coisa, né? Partindo para o lado financeiro, as pessoas que conseguem viajar, que conseguem alcançar seus sonhos, seus objetivos, elas pagaram um preço, elas lutaram, né? Então elas tinham um objetivo e com esse objetivo elas foram atrás, né? Guardaram dinheiro, economizaram, fizeram renda extra, que essa também é uma ideia muito boa, né? Fizeram investimentos para que elas pudessem viver dos investimentos, né? Eduardo, assim, eu costumo falar dessa métrica comigo. A minha comparação, ela nunca é com o que a gente está vendo ali na mídia. Eu sempre comparo como era que eu era antes, como que eu estou agora. Eu acho que se usar dessa ferramenta, você se comparar com você, se olhar no espelho, como que eu estava antes, como que eu estou agora, eu acho que essa métrica aí, ela funciona mais para o padrão felicidade, né? Porque a felicidade ela é muito pessoal. Sim. Então eu vejo dessa forma. E não é o que as pessoas têm feito, né? Como você falou, comparação, a pessoa, né, compara com outro no Instagram, né? Mas existem muitas pessoas que estão fora do Instagram. Hoje as pessoas no Instagram elas estão ganhando dinheiro, né? Então algumas pessoas elas não estão apostando só a vida para mostrar para outras pessoas, mas elas estão para ganhar dinheiro. E é uma realidade que quando você posta que você está muito bem, automaticamente nas pessoas cria uma repulsa. Agora, quando você posta alguma coisa, você se colocando como coitado, as pessoas têm uma afinidade maior, né? Então, sim, não é verdade? É porque mexe muito com o emocional, né? Aí aquela questão de você falar que dinheiro é emocional. É emocional exatamente por isso, porque mexe com a emoção das pessoas, né? Que um tá precisando, o outro tá bem. Então, assim, se a gente tiver esse sentimento de ver o outro bem e realmente querer que ele fique cada vez melhor, isso atinge a gente também, sim, né? A gente também vai ficar cada vez melhor. E essa métrica que você falou de comparar você mesmo antes, isso é excelente. É essencial, porque né? Cada dia você tenta ser melhor, não que os outros, melhor que você mesmo. Sim, se superando a cada dia.
E todos nós temos uma história de vida, né? Tem um momento bom que é única, né? E tem um momento ruim, que precisou ser superado. A nossa vida é um degrau. Você tem que ir subindo aos poucos, né? As pessoas que têm sucesso hoje, o próprio Silvio Santos, que a gente comentou antes de começar, o Silvio Santos ralou muito para chegar onde está. Ele era camelô, né? Muito, né? Então ele ralou muito, mas o que ele fez? Não desistiu. Ele modelou a mentalidade, trabalhou essa mentalidade de escassez para chegar numa consciência de prosperidade. É o que eu entendo. Eduardo, a gente está falando aqui de descontrole financeiro. Agora, como é que eu controlo o meu orçamento com um salário mínimo? Porque a maioria da população hoje ela está nessa condição. Qual é a mágica? Monta essa equação. Como é que a gente monta essa equação de salário mínimo? Como é que eu economizo? Como é que eu pago o meu dízimo com um salário mínimo? Então... É um desafio. Para você é um desafio. É incrível. A questão do dízimo, eu sou cristão, graças a Deus, né? Acredito em Deus, tenho meus pactos com o Senhor e sempre devolvo o dízimo, porque eu acredito que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, né? Então eu mesmo a pessoa ganhando um salário mínimo, o Eduardo, tá? Acredito que é necessário ter a devolução do dízimo. Agora, a questão de você fechar uma equação, como é que você faz isso? Primeiro, como a gente havia iniciado a conversa, você tem que ter consciência daquilo que você está devendo. Você tem que colocar no papel. Porque se você não colocar no papel, você não consegue enxergar. Você precisa estar informado com a situação. Você precisa saber a realidade que você está financeiramente. Após isso, o que você faz? Você já sabe que você ganha um salário. Então você tem que partir novamente, como eu falei, para o empreendedorismo, ver uma forma de você ganhar mais para que você possa investir ou para que você possa ter para pagar o restante das contas. Mas é necessário, primeiramente, você saber a sua realidade. A palavra de Deus ela diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que essa palavra tem dois significados. Um, você conhecer a verdade de você, quem você é, como você está. A sua verdade, a minha verdade. Há muito poder nessa palavra. Para que depois a realidade de Cristo possa vir me ajudar e me dar conhecimento e sabedoria. Porque a sabedoria ela vem de Deus, a inteligência é do homem, mas a sabedoria ela é de Deus. Somente é o Senhor que dá. Então ele dá a sabedoria para quê? Para que você saiba administrar aquilo que você tem. E te dá sabedoria para quê? Para que você possa achar outra forma de alcançar o seu objetivo. Mas é necessário pedir. Sim. É porque necessário ele fala você também, falar, né? necessário Aquele você que orar. pede será dado. Sim. Então, assim, Eduardo, como que a gente faz para mudar essa história? Porque a maioria das pessoas que ganham salário mínimo, elas estão muito identificadas com esse padrão de salário, com esse padrão de empregabilidade, com essa cultura de escassez. Como que a gente faz para mudar isso? Porque quando a gente vai falar de prosperidade, a gente já está falando de uma mentalidade mais expandida. Então, como que eu faço para mudar uma pessoa que está nesse padrão? Olha, é até interessante você falar isso, porque a primeira viagem que eu fiz internacional, eu ganhava um salário mínimo. Eu era funcionário de empresa privada, né, e ganhava um salário mínimo. Só que eu tinha um objetivo, que era fazer essa viagem. Né? O que eu fiz? Eu comecei a fazer brechó, né? Eu comecei a pegar roupas, né, doações e tudo, e fui para as feiras vender roupa. Outra coisa que eu fiz nesse mesmo período foi vender chocolate. Então eu aprendi a fazer trufa de chocolate e comecei a vender. Você aprendeu a fazer renda? Sim, aprendi a fazer renda. E bananinha frita, né, coisa simples. Então tudo isso eu juntei porque eu tinha um objetivo de viajar e eu consegui viajar. Né? Viajei e ainda voltei com dinheiro. Né, foi minha primeira viagem internacional. Isso ganhando o salário mínimo. Eu não ganhava mais do que isso. Né, mas por isso que eu falo que é necessário primeiro você ter um objetivo. Se você não tem um objetivo claro, definido, qualquer canto, qualquer lugar serve. Mas a sua dica é que você precisa expandir essa renda. Sim. Porque com um salário mínimo você não consegue. A dica, então, é que você consiga fazer renda, né? Porque para administrar um salário mínimo é muito difícil, é uma mágica mesmo. Sim, o salário mínimo hoje, até para você sobreviver, tá difícil. É uma né? sobrevida, né? Hoje a gente sabe que a economia não tá muito boa, né? Antigamente você chegava na casa de carne e dizia, olha, me dá 1 quilo de carne.
Hoje você pede me dá R$20 de carne, não Sim. dá 1 quilo. Né? Então você tem que ver outras formas. Se a gente fica alienado no nosso pensamento, eu ganho um salário mínimo, a gente não consegue passar disso. Aí entra novamente aquilo que nós conversamos, que você comentou. É necessário haver uma mudança de pensamento. Mas enquanto isso, você tem que administrar esse salário mínimo. Você tem que expandir sua mente, procurar fazer uma renda, mas viver daquilo que você tem. É isso? Olha, como eu falei, primeiro você analisa suas dívidas. Você tem que ver. Tem dívidas que são necessárias, você precisa comer. Né? Você precisa pagar uma luz. Você precisa priorizar. Você precisa priorizar, saber o que é mais importante. Mas ao mesmo tempo você tem que separar um pouquinho, para quê? Para que você possa investir em alguma coisa. E se a sua luz foi Energisa aqui do Acre, você tem que economizar mais ainda. Mais ainda. Você não pode atrasar também, porque 5 dias praticamente ela corta. Olha, só para você ver, eu vi aquele do Instagram, aqueles TikTok, né? Eu vi o Tirulipa falando sobre a água. Né? Eles comprou água no local, a água custou R$7. A mesma água custou R$2 na praia. Né? E a mesma água você compra para revender a R$1. É a mesma água. Né? A diferença está no local. Só que se você pega uma água de R$1 para revender e vai vender ela de 2, você já ganhou 1. Se você vai vender em outro lugar que paga 5, você já vai ganhar 4. Né? Então, nós temos que ter, como eu falei, a sabedoria e o discernimento para ver uma forma de prosperar, de empreender. É a única forma que a gente tem de sair da situação que nós estamos vivendo. Né? E você acredita que nós temos que estar obstinado com isso? Aquela pessoa que não se conforma. Você acha que para mudar, para virar essa chave, quais são as características que a pessoa deve ter? Primeiro é a determinação. Eu acredito que, como você falou, a pessoa precisa estar obstinada. A pessoa precisa saber o que ela quer. Né? Não adianta eu simplesmente sentar aqui e dizer, olha, eu quero ganhar mais. Se ela não faz nada. Né? E se na primeira dificuldade que eu tenho, eu parar. Né? Se eu fizer isso, eu não vou para lugar nenhum. Então a pessoa precisa ter claro o seu objetivo e ser determinada. Ela tem que determinar. Eu vou conseguir, eu vou conquistar. E administrando o que tem. Sim. Deixar de fazer conta. Por isso que é importante saber o que ela tem de conta, para não fazer mais. Porque se fizer mais... Mas é que assim, o salário mínimo você já paga as contas básicas, que é energia, supermercado, talvez aluguel, e nem dá. Transporte. Não dá. Você for dividir pelo número de contas, isso não dá. É essa mágica, essa equação que a gente precisa saber como é que faz para conseguir. Aí entra, mais uma vez, aquilo que eu falei. Né? Até mesmo a minha primeira viagem. Eu ganhava um salário. Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar a luz, eu já morava só, eu tinha que ter a feira. Mas o que eu fiz? Uma parte eu separei. Para quê? Exatamente para empreender. Eu fui atrás de roupas. As pessoas, tá doando roupa? A pessoa, tô. Eu pegava e ia pro brechó. Com o dinheiro do brechó, o que eu fazia? Eu comprava chocolate para poder fazer as trufas. Com as trufas, eu já comprava bananinha. Então a bananinha, o cara me vendia R$1. Eu vendia 2. Sim, por isso que é tão importante, né? Você ter essa mentalidade expandida para você entender que você precisa gerar uma renda. Né, uma receita marginal, né, não só aquela renda principal. Eu também já fiz de tudo, eu já vendi bijuteria, eu já vendi cosmético, né, eu tenho 37 anos de contribuição, eu nunca, graças a Deus, toda a vida eu tive emprego, mas eu sempre expandi a minha renda, eu nunca fiquei só com um salário, eu sempre parti para o empreendedorismo. Aí eu te pergunto, nesse seu empreendedorismo, você tinha um objetivo ou era só para guardar dinheiro? Sobreviver. Assim, o meu objetivo sempre foi de melhorar. Né? Então, assim, eu acredito que Deus foi muito importante na minha vida, porque através da oração
né, as portas se abrem para você, porque o Estado, ele é um mecanismo oportunizador, ele é para oportunizar, você é quem tem que entender o que você quer. E eu aprendi muito, eu vim de uma família de empreendedores, aqui no Acre, foi o primeiro grupo empresarial aqui do Acre, praticamente, foi a minha família, então eu tenho o empreendedorismo na veia. Eu comecei a trabalhar muito cedo no emprego público, mas eu nunca perdi a esperança de empreender. E assim, eu montei vários negócios que deram errado, exatamente porque eu não tinha mentoria, eu não tinha isso claro na minha vida, e eu queria acumular, eu queria tanto trabalhar continuar com o meu emprego, mas também empreender. Isso, mas também empreender, né? E naquela época não tinha o digital. Então eu montei vários empreendimentos e não deu certo porque eu não estava lá, eu não estava presente. Eu acho que isso é uma característica muito importante falar aqui, ressaltar, de que você tem que estar presente, né, no que você desenvolve, no que você programou ali para gerar uma renda. Você tem que estar presente. E acho que essa foi a minha grande falha. Eu não estava totalmente presente em tudo que eu tentei. E aí eu vendi bijuteria, eu vendi cosmético, mas tive um lucro muito alto na época, início da década de 80. Eu vendia muito cosmético, mas eu consumia muito. E assim, a experiência foi muito boa e me trouxe até aqui. Então assim, eu sempre me comparando com o meu presente, com o meu passado, então eu vejo um sucesso muito grande, tanto no aprendizado, tanto com a expansão da consciência, porque a gente aprende caindo e levantando e andando. Então eu falo isso porque isso aconteceu comigo. E foi maravilhoso o encontro com Deus, que daí para frente a prosperidade veio total. E é interessante que você não desistiu de empreender, até hoje você empreende. Continuo empreendendo, porque é o que eu te falei, eu tenho um empreendedorismo na veia. E aí, você mesmo sendo servidora, né, mesmo tendo seu emprego público, mas você alcançou lugares que você só com seu salário não alcançaria seu empreendedorismo. Não, mas eu nunca fui uma pessoa conformada com a minha situação, né? Porque eu vim de uma geração que não tinha internet, que não tinha tecnologia, que não tem essas facilidades que tem hoje. Então, o propósito da minha geração era sair do Acre, estudar fora e voltar com conhecimento. Eu fiz isso. Eu fui estudar em São Paulo, eu conheci grandes empresas, trabalhei em grandes empresas em São Paulo, naquela época onde estava desenvolvendo tecnologia. E assim, eu tive uma experiência em São Paulo muito boa, que era o que eu queria ter. Eu queria ter essa experiência de empresa lá, de mercado, porque São Paulo é um grande mercado, né? E é um mercado muito próspero, é o maior PIB do Brasil. E o que eu fui buscar em São Paulo, eu consegui. A minha experiência, o meu treinamento, e eu voltei para o Acre para vender isso e na época não consegui. Aí isso foi que me deixou muito revoltada, porque eu preenchia todas as lacunas, né? Todas as lacunas estavam ali preenchidas, mas eu não conseguia uma oportunidade aqui no Acre com todo o conhecimento, porque eu sou daqui. Então, isso me gerou uma revolta muito grande. Foi quando eu tive um encontro com Deus. E aí a prosperidade veio, porque foi essa virada de chave, né? A virada de chave que é muito importante. Então, eu acredito muito em Deus como prosperidade por conta dessa minha experiência. E eu continuo empreendendo até hoje e eu vou continuar sempre. E assim, pegando o teu gancho, é interessante a gente falar para as pessoas que não têm condição, né? A pessoa olha assim, como você falou, eu tenho um salário mínimo, como é que eu vou fazer isso? Se eu puder dar uma dica, né? Sim, fique à vontade. Primeira coisa, é necessário colocar no papel aquilo que você está devendo. Você precisa enxergar o que você está devendo. Mas eu não vou conseguir pagar tudo. Não importa, mas coloca no papel. A partir do momento que você enxerga o que você está devendo, você começa a pensar como é que eu faço para poder pagar. E aí é que entra a sabedoria de Deus. Você pergunta, Deus, como é que eu faço? E Deus, ele vai te dar estratégias para fazer isso. E aí inicia o quê? Aquilo que você falou, a sua parte de empreender. Você não ser conformado em ter aquilo ali e não ter dinheiro para pagar.
E se obstinado a mudar de vida e a mudar o roteiro. Você tem que ajustar as velas, né? Sim. Né? E a partir desse momento, desse pontapé inicial, você anotar, você vê que você precisa sair desse quadrado que você tá, para que você possa ganhar mais, para você pagar as suas contas e para que você possa melhorar de vida, a partir daí você começa a ter uma mentalidade diferente. Né? Tem um rapaz que falou assim, olha, se você ganha 10 mil, você não tem que pensar, não, seu custo de vida é 10 mil, você não pode pensar, vou diminuir. Não, você tem que pensar em ganhar 20. Sim, eu também acredito nisso. Para manter o quê? Os seus 10. Porque se a gente pensar assim, olha, meu custo de vida é 10, eu tenho que reduzir, você vai entrar o quê? Num salário mínimo. Porque tudo se torna mais caro. Eduardo, o que a gente pode fazer hoje para ajudar a mudar essa consciência, né? Como você falou, educação na escola, educação financeira na escola. A Secretaria da Fazenda ela tem um projeto que fala sobre educação financeira, né? E eles tentaram implementar aqui há muitos anos, mas não foi muito satisfatório. Como que hoje o governo isso pode acontecer, de colocar como pauta na escola uma matéria, educação financeira, porque isso é um comportamento que no futuro vira uma responsabilidade, que será uma atitude. E isso pode mudar o mundo, isso pode melhorar o mundo. Né? Essa mentalidade. Como que a gente pode resolver isso hoje? Que dica você aquilo tem? que eu comentei, eu acredito muito que tem que começar na escola. Né? As crianças, cedo, elas precisam ter consciência do que é o dinheiro. Né? Existem brinquedos que as pessoas dizem o seguinte, de criança, olha, se você levar o lixo para fora, digamos que você ganha R$1. Se você fizer isso, você ganha R$2. Né? Um exemplo. E aí a criança ter consciência que aquele dinheiro não é simplesmente para ela comprar de bombom, né? Mas ela saber que aquilo ali pode mudar a vida dela futuramente. Porque não é o que ela vai fazer com aquele dinheiro naquele momento, mas é a consciência que ela vai ter a partir daquele momento. Ela começa na infância, na escola, né, com os professores, e vai crescendo um adulto consciente. Quando ela chegar na fase adulta, que ela for montar a empresa dela, ela já vai ter uma consciência do que ela tem que fazer. Sim. Porque o empresário hoje é o PF de ontem. Então, se a pessoa física ontem não tinha consciência, quando ela se tornar empresária, ela também não vai ter consciência do que ela vai fazer. Na minha época, na escola, tinha uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. Eles tiraram essa matéria, mas era uma matéria muito importante, porque ela te causava esse sentimento patriota, esse sentimento de moral e de cívica, né, que é tão importante. Essa matéria foi retirada do currículo escolar e, assim, eu acho que a gente pode trabalhar em campanhas para que tanto volte uma matéria como essa, pode melhorar o nome, como também educação financeira para que se torne um comportamento. Hoje, como nós temos a internet, como nós temos outros recursos da tecnologia, a gente pode ampliar isso de uma forma maior, uma forma global, para que isso aconteça, porque isso pode mudar o planeta. É uma virada de chave muito grande, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E com esse tipo de comportamento, a gente salva todas as situações, porque 90% dos problemas acontece na área financeira, né? É a maioria dos problemas. Os casamentos se desfazem mediante problema financeiro. Sim, porque dinheiro é necessário, saúde financeira é importante. Sim. Então é um tema que a gente tem que estar recorrente, ele tem que ser recorrente, a gente sempre está trazendo. Eduardo, foi um prazer muito grande conversar com você. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas dicas. Foi muito importante tudo que você colocou aqui pra gente, tanto na parte de Deus, como na parte, né, da matéria mesmo, das situações da escola, das situações do comportamento financeiro. Foi muito importante, eu te agradeço muito e a gente vai marcar novamente um encontro, porque esse tema, como eu te falei, ele tem que ser recorrente. Tá? Muito obrigada pela tua colaboração. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo para escutar, né, e que a gente possa, através exatamente desse podcast, dessas conversas, melhorar e ajudar as pessoas a mudarem a realidade delas, né?
Isso é extremamente importante, o conhecimento é importante. Depende de nós. Exatamente. Então, quero te agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Volte sempre. Tá. Ficamos com mais um episódio do nosso podcast Acreditando. Se isso fez sentido, se esse tema fez sentido para você, eu peço que você se inscreva, compartilhe, visualize e que assim juntos nós vamos transformar o mundo.